canal Despertar Psicocomportamental, trazendo aqui mais uma reflexão. E que reflexão difícil, gente. Olha só, eu e muitas mães, também outras pessoas, ficaram muito revoltados com uma fala do senhor Arthur Duval, onde ele disse no seu canal aqui no YouTube, se referindo ali aos indivíduos que foram neutralizados lá na operação no Rio de Janeiro, que se um garoto se torna fora da lei é porque o pai e a mãe falharam. Vamos analisar sobre isso. Gente, toda mãe, e aqui eu estou falando de mães, não estou falando de mulheres que apenas pariram uma criança, tá? Então, toda mãe carrega dentro de si o desejo de acertar. Desde o nascimento do filho, ela se torna guia, espelho e porto seguro. E ela ensina para ele ou para ela o que é certo. Ela transmite valores, mas chega um momento crucial, que é quando o filho escolhe seu próprio caminho. É o momento em que o livre-arbítrio fala mais alto do que qualquer conselho ou orientação. Vou me referir mais aqui às mães, mas serve para mães e também para pais. Gente, uma mãe, ela pode ensinar sobre amor, respeito, empatia, mas nem sempre o filho vai internalizar isso dentro da sua mente ou do seu coração. Uma mãe pode mostrar o caminho a ser seguido, mas ela não pode caminhar pelo filho. Nós não temos controle sobre tudo e sobre todos. A educação e o amor de uma mãe não vai impedir os erros dos filhos. A responsabilidade de uma mãe não vai jamais conseguir fazer com que os filhos possam fazer exatamente o que ela planejou ou o que ela sonhou para ele. Então chega um momento em que essa jornada ela é individual. Então, a responsabilidade de uma mãe vai até um certo ponto. Se ele acatar os conselhos, as orientações de seus pais, ok, muito bom, né? Mas se ele não acatar, a responsabilidade será dele. E infelizmente as consequências não serão só dele. Porque as consequências de uma má escolha vai respingar nos pais e principalmente na mãe. O papel da mãe não é impedir que o filho caia, mas é estar lá quando ele quiser se levantar. Então, não se pode generalizar o papel das mães nas escolhas de seus filhos. Numa mesma família, onde os filhos são criados da mesma forma, pode ter filhos funcionais e filhos disfuncionais. Eu até concordo com o senhor Arthur, tá? Quando ele fala sobre o ciclo que se cria, onde meninas ou mulheres adultas, por terem uma vida desregrada, engravidam de homens desregrados e acabam parindo filhos que também serão desregrados. Mas existe sim mães que acabaram engravidando e tiveram a autorresponsabilidade de criar seus filhos sozinha e com dignidade. Eu mesma sou uma dessas mães. E eu nunca me vitimizei por ter criado meu filho sozinha, sem nenhuma ajuda do pai dele. Porque eu assumi a minha responsabilidade como mãe. Eu fui a melhor mãe que eu pude ser, né? Meu filho, apesar de todas orientações e princípios que eu dei para ele,
fez escolhas que eu não queria que ele fizesse. Isso acontece. Apesar de que ele jamais se envolveu com nada contra a lei. E hoje ele é um bom marido, um bom pai e um bom cidadão. E eu me orgulho muito disso. Eu concordo com o senhor Arthur quando ele diz que a educação começa em casa. Sim, pais e mães são responsáveis por freios morais. Mas se fosse para generalizar, será que poderíamos também dizer que a mãe do senhor Arthur não o educou? Que ela não o ensinou a ter respeito pelas mulheres? Estou dizendo isso porque é de conhecimento de muitos o comportamento dele lá na Ucrânia, na época ainda no início da guerra, onde ele falou que as refugiadas eram fáceis porque eram pobres. E outras coisas que eu não vou repetir aqui, mas se vocês quiserem saber, é só procurar no YouTube aí sobre a fala do senhor Arthur Duval sobre as ucranianas, que vocês vão achar vários vídeos onde ele fala coisas horríveis sobre aquelas mulheres lá. É claro, gente, que muitas mães são totalmente sem noção. Passam pano para as coisas erradas que os seus filhos fazem, perpetuando ali os ciclos disfuncionais. Mães que não estabeleceram limites, que não foram presentes na vida de seus filhos, enfim. Mas não importa, gente, qual a nossa formação acadêmica, não importa a nossa condição social, financeira, nós precisamos criar nossos filhos para serem bons cidadãos dentro das nossas possibilidades. E aí existe uma outra questão. Nós somos vítimas da sociedade ou somos vítimas das nossas escolhas? Existem sim, gente, injustiças estruturais, contextos difíceis, feridas sociais que não escolhemos. Em parte, nós somos frutos do meio, mas há um ponto em que o espelho se volta. Até que ponto continuamos sendo reféns do que nos fizeram? E em que momento passamos a escolher permanecer nesse papel? São questionamentos que precisamos fazer, não é mesmo? Porque escolher olhar para dentro, romper padrões, buscar consciência, isso exige coragem. E é aí que deixamos de ser vítimas para nos tornarmos autores da nossa própria história. A sociedade pode até nos influenciar, mas ela não define quem seremos. A família pode nos influenciar, mas ela também não define o que seremos. Todos nós cometemos erros, principalmente quando somos jovens. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, diz que não há nenhum homem justo na terra que sempre faça o que é bom e nunca peque. Mas podemos sim nos arrepender e dar meia volta. Nós não precisamos continuar fazendo o que é errado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo onde uma mãe consciente numa delegacia, ela diz para o filho: você não é vítima da sociedade, você é vítima das suas escolhas. Essa mãe merece todo o nosso respeito. E vou deixar também aqui na descrição um outro vídeo de uma mãe que perdeu seu filho naquela operação do Rio de Janeiro, onde ela fala que apesar da boa criação que ela deu para o filho, ele escolheu o mau caminho.
O resultado, infelizmente, foi a morte aos 24 anos de idade. Isso me lembrou também um texto de Êxodo 20:12, onde o mandamento era, e logicamente continua sendo para nós hoje, onde diz: honre seu pai e sua mãe para que você viva por muito tempo na terra. Infelizmente, esse menino, esse rapaz, ele não honrou a sua mãe, né? Nem seu pai. E se foi aos 24 anos de idade. O senhor Arthur disse o seguinte: a minha mãe não falhou comigo, por isso eu não sou um bandido. Então, se alguma mãe vai chorar, que seja a mãe que falhou com o filho dela, que virou um bandido. Quanta falta de empatia, né, meu senhor? Eu até acredito que a sua mãe não tenha falhado com você, mas você está falhando com a sua mãe. Leia na sua Bíblia, Provérbios 10:1. Ali diz que o filho tolo é a tristeza da mãe. A sua mãe deve ter ficado muito triste com tudo de horrível que o senhor falou sobre aquelas mulheres refugiadas lá da Ucrânia. Bem, você que está aí me assistindo, com certeza não vai falhar comigo, né, gente? Então já deixa o seu like aí, tá bom? E eu já agradeço a vocês, tá bom? Senhor Arthur, o Senhor jamais será capaz de vislumbrar o que é o sentimento de uma mãe. Só quem é mãe sabe. E para uma mãe, com exceção das mães narcisistas, não importa o que seu filho seja, o amor dela é inquestionável. Marcelo Rezende falou uma vez no programa, falecido Marcelo Rezende, ele falou o quanto ele se compadecia das mães que enfrentavam filas enormes, passavam por constrangimentos para ver seus filhos lá no presídio, e que para ela não importava o que o filho fez ou o que ele era, mas ela estava ali para ver seu filho. Senhor Arthur, essa é uma fala de alguém que tem empatia e compaixão. Certa vez eu ouvi uma mãe dizendo: eu já perdi pai, já perdi mãe, já perdi irmãos, mas a dor de perder um filho não se compara. Então eu deixo aqui os meus sinceros sentimentos para todas as mães que perderam seus filhos naquela operação. E você deixa aqui o seu comentário, me diz aí até que ponto você acha que as mães são responsáveis pelas escolhas dos filhos. Deixa aqui que eu vou gostar de saber, tá bom? Eu sou Sulamita, terapeuta comportamental cognitivo. Trago aqui mais uma reflexão sobre o comportamento humano. Se você gostar de temas como esse, já se inscreva aí no meu canal. Tá bom? Aperta aí o sininho para receber as notificações dos vídeos futuros. Tá bom? Se quiserem falar comigo, ligue para o telefone que vai aparecer aí na tela ou para o meu e-mail sulatj@hotmail.com. Mas deixo aqui o meu beijo para vocês.